voltamos com o segundo bloco do Clube da Bola. Como sempre, estou com a minha edição do final de semana do ND, né? Referência e informação da grande Florianópolis. Vou mostrar aqui pro Anildo Pereirinha, nosso cinegrafista que é alvinegro, o outro é colorado, né, Marcelo? Gremista, eu sempre confundo, é gremista. O Jornal Notícias do Dia tem tudo, né? Mas se você não encontra essa versão em papel aí na sua cidade, na sua região, vai na banca, não tem, passa no mercadinho, não encontra, não tem problema. Tudo que está aqui dentro dessa versão de papel está também na versão digital, no ND+, portal do Grupo RIC. Tem esporte, tem política, informações internacionais, tem a coluna do Fábio, espaço para o Fábio, já tem aqui tudo que aconteceu ontem. Figueirense sofre, mas volta a vencer na Série B e ganha 10 posições na tabela, a gente falou sobre isso. Olha só, a Klopp confirma a recuperação de Firmino e minimiza seu retrospecto ruim em decisões. Tem tudo do esporte aqui no papel e também na versão digital. E como sempre, o quadro Foto Memória, comandado pelo Fábio, né? Aqui dentro e aqui no jornal. Qual é a foto de hoje, Fábio? Olha, Mancha, eu gostei muito dessa foto quando eu recebi. Essa foto, viu, Claudionir, de 1945. Ali quem está jogando é o Ipiranga Futebol Clube, que era o time da sede de São José. Aqui em São José, o programa vai para o estado, né, município aqui ao lado. Ali, Claudionir, lá no final, lá, ó, estão jogando uma bolinha no campo, as famílias todas em volta assistindo ao jogo. Lá no final, hoje, é onde funciona a Câmara de Vereadores. Já foi a Prefeitura de São José. Lá atrás, depois do mar, é o morro ali do Ribeirão da Ilha. E claro, no primeiro plano ali, a praça, que existe hoje ainda em São José, onde tem uma feira ali uma vez por mês. Então tá aí o Ipiranga Futebol Clube, em 1945, num jogo ali, provavelmente com um time da região, a força do futebol amador, e tá feito esse registro aí. Essa foto foi colorizada, né, digitalmente, por computador, pra gente trazer esse registro aqui na coluna Memória. Que legal. Vamos falar de Série A, então. Tô lembrando, o Claudionir mora ainda em São José, Claudionir? Eu quero direito de resposta. Ah, direito de resposta. Vamos lá, tá certo. Vamos começar, então, com direito de resposta. Não, eu quero saber se naquela foto ali, aquele menino, é o estilingue na mão, é o Fábio. Bermuda, é o Fábio. Porque assim, ó, mas o Fábio é um cara que ele sempre viu o futuro muito rápido. O Fábio, porque hoje o adolescente ele deixa de ser adolescente aos 35 anos. Sim, 35, já o Fábio aconteceu isso já naquela época. Vou te falar uma coisa. Não, aquele depois sou eu. Quem tava narrando era o Claudionir Miranda. Badá, querido, um abraço, querido. Realmente foi um momento muito bom. Aquele momento da Chapecoense campeã contra o Criciúma. E graças a Deus, a partir dali, nós vimos porque quando nós vimos a Chapecó, e todo cronista sabe disso, a pior coisa que tinha em Chapecó era você estar no estádio narrando um jogo da Chapecoense e de repente você está lendo um texto e ouve o grito de gol. Aí levantava a cabeça assustado. Não, o jogo estava no meio campo, normal. Era gol ou do Grêmio ou do Inter. Não era Chapecó. E hoje não, você vê Chapecó com uma força, não, há muito tempo já, a partir dessa conquista, a partir de uma Chapecoense hoje, nos orgulhando por fazer o que faz, buscando torneios internacionais, o que é muito bom. Então, Badá, realmente, eu falava, mas com toda a convicção que o cronista tem às vezes. Só o leão segura o tigre. Não, foi uma flechada. Foi uma flechada do índio que acabou. E o Miguel, querido, um abraço. Nosso Joinville tem que voltar a disputar com o Figueirense, com o Avaí, com o Criciúma. Quando nós estivermos falando de uma Série B de Campeonato Brasileiro, queremos ali o Joinville, que já foi campeão de uma Série B. E hoje, infelizmente, está numa situação complicadíssima. É beijoqueiro esse Miguel, né? Gosta de um beijo? Ah, o Juca Miguel, é Juca Miguel, mas é Miguel, não é? Miguel. Juca Miguel. Tá certo. Falar de Série A, então, Avaí e Ceará, o jogo que abriu aí a semana pro Avaí, na verdade, encerrou a rodada passada, mas foi na segunda-feira, um horário diferente aí pro torcedor havaiano. O Leão saiu na frente, mas... Fala, o Fábio já me olhou assim com uma carinha. Não, assim, ó, eu escrevi essa semana dizendo o seguinte, tem jogador que não tem uma noite boa, né? Tem um atacante que perde um gol aos 45, tem um goleiro que toma um frango lá, faltando um minuto, tem um lateral que vai expulso, prejudica o time. Então eu acho assim, o técnico também tem direito a não ter uma noite boa. E nessa noite, nesse jogo especificamente, foi o Geninho. O Geninho teve uma noite infeliz e todo mundo sabe o quanto eu respeito o Geninho, teve aqui no programa semana passada, eu acho que nada disso invalida o que ele já fez pelo Avaí, na conquista do estadual, nos 2 acessos, e a história do Geninho, né? Campeão brasileiro. Mas eu repito, o Geninho não teve uma noite feliz e ele foi culpado direto por essa derrota do Avaí e eu vou explicar. O Avaí fez um primeiro tempo muito consistente, o Avaí fez um primeiro tempo muito forte, teve um gol anulado, fez um, poderia ter feito no mínimo mais 2 ou 3, talvez. Tal foi a superioridade do Avaí diante do Ceará.
Aí vem no segundo tempo, e aí vem a minha crítica ao Geninho, aí vem a minha cobrança. Aí disseram essa semana, alguém leu a coluna, né, que a gente interage muito, não é, Claudinei? Você sabe, muitos torcedores entram em contato, tu tá pedindo a saída do Geninho. Não tô pedindo a saída do Geninho nada, eu não pedi nada disso. Eu só disse que ele não foi feliz nessa noite, e não foi. E eu vou explicar por quê. Quando chegou 20, 21 minutos, um pipoqueiro lá do estado da ressacada, todo mundo que estava em volta sabia que tinha que mexer. Porque estava vendo o time do Ceará crescer, estava vendo o time do Ceará ganhar todos os setores, e o gol de empate do Ceará seria inevitável. Então mexe. O treinador tem que mexer, o treinador tem que fazer mudar coisa. Ou muda o esquema com bola rolando, ou troca uma peça, ou seja, o dedo do treinador. E o Geninho lá, dormindo, né? Ali vendo a coisa acontecer, a casa foi ruindo, caiu uma janelinha, e não viu nada. Daqui a pouco, quando fez 1-1, aí ele fez as 2 substituições. Quer dizer, aí depois, faltando 5 ou 4 minutos, colocou o Douglas. Quer dizer, foi uma noite, claro que eu não estou culpando aqui diretamente a ele, porque ele não entra em campo, ele não perde o gol, ele não perdeu o gol no primeiro tempo, enfim. Mas o treinador tem que aparecer, o treinador tem que ser o comandante, o treinador tem que entender que naquele jogo o Geninho foi infeliz, não fez o que o Anderson Moreira fez. Quando ele botou esse menino que jogou no Figueirense, o Ricardo Bueno, que é um jogador interessante, é um jogador de mobilidade, é aquele jogador que quebra a linha, ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele puxa o zagueiro, ele abre espaço, e o Geninho não viu isso aí. 1-1, talvez para mim até seria um placar justo, na minha avaliação, pelo que fez o Ceará no primeiro tempo, aliás, o Avaí no primeiro tempo e o Ceará no segundo tempo, só que o Avaí foi apenado, né? O Avaí acabou sofrendo esse segundo gol, que doeu muito, né? Depois, na coletiva, o próprio Geninho assumiu ali, não diretamente, que ele deveria ter mexido antes, sim, que faltou ali o toque, faltou modificar o cenário, mas o Geninho tem crédito. Jamais aqui, na coluna digital, ou no impresso, eu pedi a saída do Geninho. Mas eu repito, a derrota diante do Ceará teve um culpado direto, que foi o treinador. Claudinei, aproveitar a tua presença e o Avaí. O Avaí passa muito, o futebol passa muito por confiança. A questão da confiança pesa muito no futebol. Isso ficou claro no jogo contra o Ceará. O Avaí são 9 jogos sem saber o que é vitória na sequência. Né? Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Estadual, embora campeão. Porque o Avaí não venceu nem na semifinal, nem na final do campeonato. A última vitória foi contra o Chapecoense, que o Evandro comandou o time. Justo. Então o que acontece? São 9 jogos sem vencer. E essa confiança falta ao Avaí. Então, muitas vezes, a culpa até não é do técnico, não. Ele tenta fazer, mas os jogadores vão sentindo, eles tomam gol. Mas assim, não. Ali, especificamente, foi do treinador. Não, porque ele pecou pela omissão. É uma questão de discussão, por exemplo. Não é tu estás cobrando? É claro que sim. Mas, ele tem um mérito. Sim, eu venho aqui e tu não quer discutir? Não, tu quer que a tua opinião prevaleça? Não, de jeito nenhum. Então, vamos de jeito nenhum. Não, eu tô brincando, Fábio, também. Mais uma situação aqui, ó. Mas o que eu quero dizer assim, ó, o mérito do Geninho, por exemplo, foi ter feito um primeiro tempo e o Avaí funcionando e bem. Não, mas você não pode dizer... É intervenção. Mas você não pode jogar toda a culpa ou todo o mérito em cima do técnico, é dos jogadores também. Nem todo momento que vai mal é do técnico, é dos jogadores também. Então, pro Avaí, no meu entendimento, lógico, respeito a tua opinião, falta confiança. Por exemplo, você acha que o Douglas entrou muito tarde? Eu não sei o potencial do Douglas. Eu conheço o Douglas, que jogou, não esse Douglas que está no Avaí. Esse no Avaí eu não sei o seu potencial. Ninguém sabe. Né? Até porque ele entrou, machucou, saiu e está voltando agora. E acredito, eu devo voltar aos poucos. Entrou até numa situação difícil, tem perdendo por 2-1. O resultado mais justo, o empate. Quando entrou, estava 1-1. Né? Justo. Então, o resultado mais justo, o empate. O empate seria. O empate seria mais justo. Só que o Ceará foi um time mais confiante na totalidade, inclusive no primeiro tempo, quando o Avaí jogou melhor, do que o Avaí. E o Avaí está com isso. O Avaí toma um gol, o Avaí está sentindo demais, o Avaí toma um empate, o Avaí recua todo, o Avaí não está acreditando no seu potencial. E aí uma coisa que eu gostaria de cobrar do Geninho, aqui eu respeito muito também como você respeita, é o seguinte, o discurso do Geninho. O Geninho já foi muito mais justo no seu discurso. E ele não está sendo justo no seu discurso. Não está sendo justo, às vezes, na escalação do Avaí e não está sendo justo, às vezes, naquilo que fala. Por exemplo, foi perguntado essa semana para o Geninho, o Internacional foi a Belém do Pará. Conquistou uma vitória, é verdade, mas foi a Belém do Pará. Isso pode pesar para o Internacional? Claro que pode. Claro que pode. Como pesaria para o Avaí assim? Não, eu assisti o jogo que eu também assisti. O Internacional administrou, mas foi jogar em Belém do Pará, um jogo que era decisivo para o Inter. E buscou a classificação. Então são discursos, mas o Ceará só ganhou porque foi numa bola parada, o lance capital, mas o Avaí também já ganhou. Na bola parada. Isso decide. Então, o discurso tem que ser justo. Como se não valesse a bola parada? Isso, o discurso tem que ser justo no futebol. A impressão que eu tenho do Geninho, nessa questão do discurso, e
foste muito feliz em lembrar isso aí. Sabe quando já não acha as palavras Já não, para justificar... como é que eu vou justificar que são 9 jogos sem vitória? Como é que eu vou justificar 9 jogos sem vitória? Quer dizer, estou tentando tirar o máximo. Agora, Claudionei, é evidente que eu concordo com o que estás falando também. Mas o que eu quero dizer assim, ó, naquele jogo pontual, nós poderíamos ter tido as alterações e nós poderíamos dizer aqui, olha, o Geninho não se omitiu, ele fez as alterações. Sabe qual é o problema do Avaí? Por exemplo, ontem o Emerson Maria, ele começou com quem? Ele começou com o William Pop e começou com o Matheus Lucas. Qual foi a visão dele? Campo pesado, né? Eu preciso de jogadores mais tanque, mais fortes, porque o João Diogo é mais leve, o Rafael Marques é mais leve. Então, assim, podia não dar certo, mas a gente podia dizer, não se omitiu, mexeu. Então, a minha crítica específica não é porque eu estou ocupando a derrota é toda do Geninho. Não é pontual na questão de... Ela é pontual na questão da omissão, de ter visto a casa cair e não ter... o que eu acho mais pesado pro Avaí, o fato de não ter ganho o CSA. Teria que ter ganho o CSA. Ah, sim. Adversário direto. Sim. O Avaí, quando jogou com o Atlético Mineiro, o Atlético viu uma crise. Mesmo fora de casa, poderia buscar o resultado melhor. Não digo vitória, mas buscar o resultado mas assim, melhor. Mas o Atlético não é o chamado campeonato. Não. É mas dentro do seu campeonato, o Avaí você consegue. O problema é que no campeonato do Avaí, o Avaí empatou em casa com o CSA, perdeu 2 pontos, perdeu para o Ceará, perdeu 3 pontos, perdeu para o Bahia, quando de repente poderia ter buscado 1 ponto. O único resultado satisfatório no campeonato do Avaí, quem diria, é o Vasco da Gama. Eu até acho, sabe, opinião também, que o Bahia não está no campeonato do Avaí. O Bahia está jogando bom futebol. Não, o Bahia mas é o seguinte, não está no campeonato. Quem esteve em Minas e não deu moleza pra Raposa foi a Chape. Venceu o Cruzeiro. Vamos conversar com o Badá. O Badá tá doido pra falar dessa vitória. Também do novo uniforme da Chape foi lançado, teve desfile de moda. O Badá foi convidado a desfilar, não sei se ele aceitou. Badá, conta pra gente. Raposa 1, Chape 2, já fez? Que não fez. E depois a gente fala também do uniforme. Temos as cenas, a gente recebeu as cenas. Ah, legal, não houve acerto do cachê, né? O meu cachê ele é alto para desfilar e para grandes multidões. Foi um bom público, teve bastante torcedor que foi lá, compareceu no evento, muito bacana, por sinal. Depois a gente vai ver as imagens ali, mas eu não desfilei porque não houve acerto no cachê. Dito isso, então, vamos ao que interessa, que foi a grande vitória da Chapecoense contra o Cruzeiro. E a Chapecoense tem essa característica, quando menos se espera, ela vai lá e apronta. Sábado passado, vocês se lembram, estava aqui o Geninho, inclusive, eu falei da minha preocupação com o jogo contra o Cruzeiro. Eu vou dizer que havia preocupação para não dizer que nós estávamos pessimistas daquilo que poderia acontecer lá na Arena Independência. Pois a Chapecoense foi lá e ganhou. Simplesmente ganhou, fez 2-1, um jogo muito consistente, um jogo muito equilibrado, com poder de marcação, com empenho, com o time se doando, os jogadores se empenhando individualmente e coletivamente, na parte técnica e na parte tática também. O Cruzeiro tem um baita time, também não vive um bom momento, completou 5 jogos sem saber o que é uma vitória. E a gente viu, olha aí, o goleiro Fábio falhou nos 2 gols, tu vê, é um goleiro diferenciado, talvez, que merecesse até mais chances na seleção brasileira. Aí o Eli Carlos arriscou o chute de longe, soltou, e o Rildo com oportunismo fez 1-0. Daí o Thiago empatou nesse golaço aí do meio da rua, Thiago Neves na sua característica, chute de esquerda no ângulo, indefensável para o goleiro Tiepo, mas a Chapecoense não desistiu do jogo. Desta vez o Ney Franco foi muito feliz nas suas alterações. Sábado aqui eu estava reclamando, estava me queixando que o Ney Franco, e ele admitiu, teve humildade para reconhecer que contra o Fortaleza ele foi mal nas substituições, ele mesmo, aquilo que vocês estavam falando do Geninho, que o Geninho não foi bem, concordo que não foi bem no jogo aí contra o Ceará. O Ney Franco não havia ido bem aqui contra o Fortaleza e ele reconheceu na entrevista coletiva, não, hoje realmente as minhas escolhas não deram certo, eu reconheço que eu errei. Agora contra o Cruzeiro ele acertou quando colocou, por exemplo, o Diego Torres, que entrou jogador ofensivo, um meia ofensivo, e estava lá na área para fazer de cabeça o gol que deu a merecida vitória para a Chapecoense diante do Cruzeiro. Então é uma vitória que renova nossos ânimos. Torcedor, todos nós estávamos meio desconfiados, preocupados, né, porque havia perdido em casa para o Fortaleza, e aí se recuperou em grande estilo. Na semana passada, não é que passou na outra, houve muita cobrança, não poderia ser diferente, insatisfação pela derrota em casa diante do Fortaleza, mas o time, os jogadores e o Ney Franco reagiram da maneira que tem que ser, dentro de campo, não questionaram muito as cobranças daquela semana depois da derrota para o Fortaleza e deram uma resposta como tem que ser e como a gente gosta, que foi dentro de campo com uma boa atuação contra o Cruzeiro, que esperamos, porque eu repito, a Chapecoense às vezes comete crimes, a Chapecoense é acostumada a isso nesses 6 anos de Campeonato Brasileiro, sair contra grandes clubes e buscar resultados inesperados fora de casa, só que às vezes se complica dentro de casa como se complicou contra o Fortaleza.
Tomara que não tenha sido uma atuação de exceção, que o time realmente consiga dar uma sequência de atuações como essa diante do Cruzeiro, que aí nós poderemos ter, quem sabe, uma Série A tranquila. Só que Campeonato Brasileiro é assim, escapou do Cruzeiro, já pega o Palmeiras amanhã, 7 horas da noite aqui na Arena Condá, depois a gente fala sobre isso. Vem aí nada mais, nada menos que o bicho-papão do futebol brasileiro, líder do Campeonato Brasileiro, 29 partidas que o Palmeiras não perde pelo Campeonato Brasileiro. Mas a Chapecoense às vezes costuma cometer crime. Palmeiras que se cuide. Badá, e o lançamento do novo uniforme? Gostou da camisa? Gostou da... Tem uma verde e uma branca, né? Eu vi algumas imagens. A gente tem as imagens aí. Eu gostei, cara. Sinceramente, eu gostei. Sempre quando se lança de qualquer clube, eu creio que seja parecido em todo lugar. Quando se lança um novo uniforme, um novo fardamento, divide opiniões. Alguns gostam, outros não. A gente tá aí vendo aí os jogadores, o Willy Carlos tá desfilando, aí mais jogadores que participaram. Os jogadores essa aí são as camisas de treino. São as camisas de treino. Daqui a pouquinho a gente vai ver a camisa do Campanharo, agasalho. Foi uniforme completo de treino, de passeio, de viagem. Jogadores, a grande maioria, estiveram presentes ali no evento. Teve muitos torcedores que participaram, teve música. Foi um evento legal. Tá aí o goleiro Tchepa, a gente vai ver daqui a pouquinho Jackson Follman, o Neto, e tá aí o goleiro Elias, que é o reserva, tá aí o Jackson Follman também esteve presente. Eu gostei do uniforme, o Carlinhos, o mascote, vai entrar com o Everaldo, estacionaram um ônibus ali ao lado do palco, muitos torcedores presentes. Eu gostei. Uns acharam simples demais. Essa aí é a camisa, ó. Essa aí é a camisa. Tá aí o Camilo, que ainda não estreou, vai estar à disposição para jogar contra o Palmeiras. Já foi publicado seu nome no bid. Eu gostei do uniforme. Alguns acharam, mas é muito simples. Parece uma camisa retrô. Mas daí você coloca algum enfeite, daí não gosto porque ficou muito enfeitado. Se não colocam, daí é porque está muito simples. Então, dificilmente vai agradar todo mundo. Cada um tem a sua opinião. Eu gostei. Eu achei que ficou bonita e gostei muito da branca, viu? Se eu tivesse que escolher uma para usar que eu vou comprar, eu acho que eu vou comprar a branca, que eu acho que a branca ficou realmente muito bonita. Você combina com qualquer cor, Badá. Com qualquer cor. Daqui a pouco o Badá volta, hein? Fábio, quer falar? Não, é porque o programa é ao vivo, né? Então, quando faz uma pergunta, a gente puder ajudar o nosso leitor aí. Alan Vicentini está perguntando o seguinte: queria saber do Fábio Machado se já foi marcada a data da decisão da Recopa Catarinense entre Figueirense e Brusque. Eu lembro que o presidente, quando esteve aqui, ele falou em primeira mão, porque essa Recopa, né, é o campeão da Copa Santa Catarina, que é o Brusque, e o campeão catarinense do ano passado, que é o Figueirense. Ela seria feita na abertura da rodada. Mas como tivemos aquele problema de calendário, que teve uma rodada, que teve uma data a mais, ou uma data a menos, que já não, essa confusão toda, Alan, vai ser dia 4 de julho, aproveitando a parada para a Copa América. Entendi. Então, Figueirense e Brusque, jogo único no estádio Orlando Scarpelli. Então será a Recopa, respondendo aqui ao Alan. Beleza? Legal, vamos falar então de outra Copa, Copa do Brasil. Bahia, Grêmio Internacional e Palmeiras garantiram vagas nas quartas de final da competição. Vamos dar uma olhada nos gols? No confronto entre Paysandu e Internacional, os colorados levaram a melhor. O gol saiu só no segundo tempo. Paulo Guerreiro marcou para o Internacional. Com a vitória por 1-0, o time gaúcho confirmou presença nas quartas de final. Quem também carimbou a vaga foi o Grêmio. O tricolor gaúcho encarou o Juventude com gols de Felipe Vizeu, que abriu o marcador, fez o segundo e deixou Diego Tardelli fechar o placar. Com a vitória, o Grêmio confirmou vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já o São Paulo não teve a mesma sorte. O Bahia venceu pela segunda vez o tricolor paulista. Com gol de Hernando, os donos da casa carimbaram vaga na próxima fase da competição. O time de Filipão venceu o Sampaio Correia. Mike abriu o placar do jogo para o Palmeiras. O Verdão precisou de apenas 3 minutos para ampliar na segunda etapa. O meia Zé Rafael fez o segundo de cabeça do Porco. Fim de papo no Allianz Parque. Palmeiras 2, Sampaio Correia 0. Com o resultado, o time maranhense se despede da competição. E o Palmeiras avança para a próxima fase. Aí, alguma coisa fora do normal, Fábio, Claudionir, nos times que avançaram? Não, acho que não. Acho que dentro da normalidade, né, Dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Era o que se esperava, nada mais que isso. O Bahia pode dizer assim, mas o Bahia tá jogando, gente.
Né? Por isso que eu tirei o Bahia desse grupo de adversários do Avaí no Campeonato Brasileiro. Acho que o Bahia vai brigar um pouco mais acima. O Bahia jogou bem contra o São Paulo fora de casa e jogou bem contra o São Paulo em casa. O Bahia soube jogar. Então o Bahia está com um grupo muito bom de jogadores. O Palmeiras não teve nenhuma dificuldade, né? Quer dizer, jogou pro gasto ali para vencer o jogo. O Inter também contra o Paysandu. É um time de Série A contra um time de Série D. Dificilmente, às vezes acontece, mas dificilmente vai dar surpresa. Eu acho que dentro é normal. Outra situação da semana foi o seguinte: nas disputas nacionais, o Fortaleza, né, foi o campeão da Copa do Nordeste 2019. O tricolor de aço venceu o Botafogo da Paraíba mais uma vez, já tinha vencido o primeiro jogo. O Wellington Paulista, o jogador que todo mundo conhece aqui em Santa Catarina, foi quem marcou o gol do Fortaleza. O resultado ficou em 1-0. No jogo de ida, o placar também foi esse, 1-0 para o time de Rogério Ceni. Fortaleza terminou a competição como dono do melhor ataque com 21 gols marcados. Uma competição que chegou devagarinho e que parece que pegou, né? Lá em cima, lá em cima eu digo, na parte de cima do Brasil, Nordeste, se fala muito em Copa do Nordeste. A gente tentou a nossa Sul-Americana, depois Sul-Minas, depois foi Sul-Minas Rio. Na verdade aqui, eu acho assim, quando fizeram a Copa Sul na primeira edição e depois agregaram o Minas, foi muito legal, né? Essa última acabou sendo um Frankenstein, porque justamente isso, né? Acabaram tendo que incorporar Flamengo, Fluminense, quer dizer, na época eu escrevi, virou um Frankenstein, a ideia era boa, mas virou um Frankenstein. Aí o Atlético Paranaense não quis disputar, não disputou o Curitiba, disputou o Londrina, enfim. Mas essa Copa do Nordeste, ela tem um apelo muito interessante, que é a rivalidade dos times de lá, e uma área, né, e uma região de grande público, né, de grande público. Faz público barato, uma época se trocava nota fiscal, quer dizer, eles sempre procuram fazer alguma coisa para colocar o público dentro dos estádios. E é preciso aqui enaltecer, aliás, duas situações. O Botafogo, o treinador de goleiro é o nosso querido Alex, que passou pelo Avaí, está lá fazendo um grande trabalho, e é preciso enaltecer o trabalho que faz o Rogério Ceni, né? 3 conquistas seguidas, Série B, o Campeonato Cearense e agora com a Copa do Nordeste. E tem um detalhe, sabia que amanheceu tudo pichado lá em Fortaleza? Sim, mas amanheceu tudo pichado, mas aí que tá, é a pegadinha, amanheceu pichado, vergonha, não sei o quê, não é nada disso não, é uma baita de uma campanha de marketing que faz o Fortaleza contra o suicídio. Olha que interessante, eles pegaram essa deixa, né, de apelo para fazer uma campanha. Então, o Fortaleza está com um bom time, bem treinado e um marketing muito azeitado, assim, olhando para frente, e tá aí o resultado. E a Copa Nordeste está fazendo muito bem para os clubes do Nordeste. Você veja bem, Alagoas, o CSA chegou à primeira divisão, exatamente. O CRB, né, que ainda não tem time pronto para subir, mas está brigando e está fazendo um bom campeonato de Série B até o momento. Você pega o futebol cearense com 2 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro, isso é fruto da Copa Nordeste, que é qualidade. Tem uma pré-Copa Nordeste. Você não entra assim na Copa Nordeste. Tem estado que, pelo futebol, não tem vaga direta. Vai ter que fazer uma pré-Copa. Então, tudo isso chama a atenção do público. O Fortaleza, nesse momento, quando o Rogério Ceni chegou no Fortaleza, apesar do Fortaleza estar crescendo, ele enfrentou uma situação, Fortaleza não tinha CT. O Fortaleza, o campo de treinamento do Fortaleza, era dividido com o churrasco dos seus sócios. Então, você imagina o que acontecia no Fortaleza. O futebol nordestino está crescendo. E para nós é um problema, para nós eu digo, pros catarinenses, por quê? Porque o futebol do Nordeste está crescendo de uma forma que nós já crescemos. Nós já estivemos lá e estamos regredindo. Temos que tomar cuidado com isso. O futebol nordestino não, está subindo e muito. O Gabriel Almeida manda um abraço para o polivalente Claudionir Miranda e o Gilberto Santiago manda um recado pro Juca Miguel. Vamos falar com o Juca? O Jeque se salva sim. Dá-lhe, Jeque. Ele faz uma brincadeira, pena que o regulamento não nos permite ser um time fora de série. Brincando, né, que depois da Série D não tem outra série, mas ele tá animado sim. O Gilberto Santiago Júnior veio de uma vitória, aquela chamada vitória magrinha, 1-0, mas que valeu muito contra o Avenida. É o que importa, né, Mancha? São os 3 pontos contra o Avenida, mudou tudo. Semana passada a gente deixou o recado aqui, saiu o Alexandre Poleza, que era diretor de futebol, o Agnello Gonçalves, que veio, inclusive, do Avaí, veio com um brevê muito mais na teoria do que na prática, realmente não se confirmou, fez aí quase 40 contratações de uma equipe que não conseguiu render em campo. O técnico Felipe Surian também deixou o cargo porque não conseguiu fazer essa equipe render. No final das contas, a gente até brincava aqui que estava jogando os amigos do Surian
porque tinha gente muito mais qualificada no banco de reserva e o técnico priorizando os jogadores que ele indicou. Esse é o complicado quando você dá a chave do cofre aí para um treinador. E chegou o Danilo Portugal, chegou não, assumiu o Danilo Portugal, ele é um auxiliar técnico permanente já, de confiança da atual diretoria. O Danilo foi lá, assumiu, não teve tempo para treinar, até porque o Danilo assumiu na terça-feira, no sábado já tinha jogo, contra o Avenida a gente está vendo alguns dos principais lances aí, mas a vitória veio com o Joinville convencendo pelo menos um pouco mais, jogando mais bola. O Joinville do técnico Felipe Súria, Mancha, era só bola rifada e seja o que Deus quiser. De repente, se alguém sobrar uma bola aí, é porque as pessoas incorporam esse detalhe que a Série D é só força física, não pode, é proibido. Parece que aqui a Série D e Série C é proibido você jogar bola, é proibido você ter algum atleta técnico que coloque uma bola no chão, que faça alguma coisa diferente. E o Joinville fez esse belo golaço do Bolhões, ele domina o rebote, dá uma chapada, a bola vai no canto, praticamente indefensável para o goleiro Fabiano do Avenida, mas o Joinville jogou bola. 1-0 ficou barato para a equipe do Avenida pelo que construiu o Joinville. Mas daqui a pouquinho, às 17 horas, lá em Maringá, no estádio Willie Davis, o Joinville tem a sua segunda final nesta Série D. Vai pegar o Maringá, o Joinville, só para o pessoal poder entender, o Avenida tem 7 pontos, a equipe do Ferroviária tem 6, o Maringá tem 5, o Joinville tem 4. Restam apenas 2 rodadas para acabar a Série D do Campeonato Brasileiro, Fábio. Então, se o Joinville empatar contra o Maringá, dá adeus. Se ganhar, se salva e exclui o Maringá da briga, e se perder, o Joinville também está fora da briga aí para avançar a próxima fase. E vale lembrar que depois dessa fase de grupos, são 17 grupos divididos em quatro equipes, classificam-se todos os primeiros e os 15 melhores segundos colocados, aí sim para formar 32 equipes. Depois disso a gente vem num mata-mata aí, num rolo compressor. Para conseguir chegar à Série C, o Joinville precisa passar por 3 mata-mata, mas antes disso precisa se classificar na fase de grupos. Então daqui a pouquinho, Mancha, às 17 horas contra o Maringá, o Joinville faz a sua segunda final. A primeira final conseguiu vencer o Avenida por 1-0. Daqui a pouquinho, às 17 horas, o time de Danilo Portugal, mantendo a mesma pegada, praticamente o mesmo esquema, com apenas uma alteração, sai o zagueiro Renato Juste, entra o Diego Bispo, zagueiro, mas é um Joinville com a mesma pegada, a mesma postura, precisando vencer, para tentar, quem sabe, voltar e o caminho de voltar para uma Série B, para lá na frente prospectar uma Série B, talvez uma Série A, mas é um caminho longo, é um caminho de reconstrução, mas que passa muito pelo jogo, daqui a pouco lá no Maringá, contra o Maringá. Legal, Juca, pedi pro diretor Ilan deixar o Juca um pouquinho aqui, eu quero fazer uma selfie, né? Só o Clube da Bola tem o Juca Miguel, tá registrado. Daqui a pouco ele volta. Aí, fez pose, peraí que ele fez pose. Tá registrado, Juca. E outra coisa, né? Eu sempre brinco aqui, não brinco não, eu digo que é uma verdade, né? Muitas vezes você olha o Joinville pelo retrovisor, né? Pelo que foi. Ontem eu tive a oportunidade, alguém me enviou um jogo de 1985, no Ernestão, Campeonato Brasileiro, Joinville e Sport. O estádio lotado, né? Não cabia mais ninguém no Ernestão. O Juca vai pirar lá. 4-1 pro Joinville. Olha quem fez os gols. Wagner fez o primeiro, o segundo e o terceiro foi do João Carlos Maringá. E para fechar, sabe quem? Nardella. É uma covardia, né? Nardella. Ai, meu Deus, que saudades! Fazer o seguinte, vamos fazer a conexão com Blumenau. O espaço agora é para Emerson Luiz, que fala sobre os preparativos do Beck para a segundona catarinense. Boa tarde, chega mais, Emerson. E aí, Mancha? Boa tarde a você, boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. A segundona começa prometendo, com os times se reforçando. A gente vê nos bastidores a movimentação. Tem os favoritos e tem o time que vai correr por fora, que é o Beck, que pode surpreender, como pode ser uma interrogação, uma decepção, porque o Blumenau vive um momento muito turbulento desde o ano passado e agora a gente tem um time com vários sotaques. O nosso objetivo primeiro é o acesso e, consequentemente, conseguindo acesso, a gente vai brigar para ser campeão. O Bruno, supervisor, veio do Espírito Santo. O Alessandro Moretti, o treinador, vem do futebol paulista, treinou o Olímpia, no futebol carioca, o Arte Sul. Mas eu gostei do primeiro treino que vi essa semana, onde tivemos com a nossa equipe lá na cidade de Indaial. É um cara que está muito afim de mostrar serviço aqui em Santa Catarina. Meu estilo de jogo é aguerrido,
Gosto do futebol bem jogado, porém com intensidade. É uma via, Mancha, de mão dupla. Blumenau, então, com esse sotaque, com apenas 5 remanescentes do ano passado, jogadores jovens aqui da região, mas a maioria vem de fora, querendo um trampolim, vitrine, querendo aparecer para fazer o melhor contrato e automaticamente para dar retorno aos empresários que querem negociar e querem ganhar dinheiro. Mas é dessa forma que o Beck tenta se reconstruir. Pode ser uma decepção, como pode ser uma surpresa. Em tese, por hora, a gente tem que, no mínimo, esperar 30 dias para saber o que vai acontecer, para depois fazer um julgamento sobre o desempenho desse tricolor. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Clube da Bola, com mais um comentário Manchá. Valeu, Emerson. Até daqui a pouco o Emerson volta. Falando na segunda, quero mandar um abração pro pessoal de Lages. Zé Rabelo tá por lá, ligadinho no Clube da Bola. Disse que hoje tem estreia do Leão Baio, que pega o Concórdia. É o Leão contra o Galo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a segundona. O Fábio quer falar? Não, e daqui a pouco aqui em Palhoça nós temos a estreia do Guarani jogando contra o Barra, né? Na abertura do Hudson Coutinho, a abertura aí. O Guarani tem o Léo Gago, por exemplo, Thiago Silvi, bastante jogador experiente. É uma expectativa boa, acho que tem bons times, acho que nós vamos ter aí uma boa Série B, né? Lembrando que é turno único, né? É turno, né? Todo mundo joga contra todo mundo. Os 2 primeiros estão na primeira divisão do ano que vem. Fábio, quero ver se você aí de casa vai pegar a referência, tá? Se eu não souber, o Claudionir sabe. O Claudionir sabe. Nossa produtora sempre separa as fotos da semana, né? Nossa produtora, a Júlia, da Casa Targaryen, primeira do seu nome, nascida da tormenta, a não queimada, a mãe dos dragões, quebradora das correntes. Pegou a referência? Peguei. Game of Thrones. Game of Thrones, sabe tudo, né? Futebol e de série também, olha só. Ela usou toda essa sabedoria para separar as fotinhos da semana. Pode colocar aí, Júlia. Vamos ver a primeira, quero ver a primeira. É clássico, hein? Aí é clássico. É o Lucas e o Diogo Tonera. O Diogo eu conheço, tá ali de azul, meteu aquele óculosão, cheio do estilo, meteu o calção azul, carção azul. E o amiguinho Lucas, o primo Lucas é alvinegro, mas é o clássico só Legal. No time de futebol. Os dois brincam um monte, a amizade segue forte. Vamos pra próxima, quero ver a próxima foto. Tem que ser assim sempre. Vamos pra próxima, quero ver a próxima. Aí já fica, Paulão, né? Nosso ciclista alvinegro, pedaladinha com ele brincando 60 quilômetros. Vai daqui a Rancho Queimado brincando e volta. Esse é o Paulão, fera alvinegro. Falar onde é que é esse lugar aí. Eu já matei, o Claudio nem sabe. Eu já matei onde é que é esse lugar aí. Tá fazendo a cena da uma prefeitura. Eu já sei. Eu já matei. Isso aí é Águas Mornas. Não. Isso aí é o Parque Dona Tilinha ali, aquela praça em frente à Polícia Militar, o antigo bombeiro. Aqui em cima, perto ali, conhecida na Praça dos Bombeiros. Claro, é. Ali em cima, aqui perto na subida da Rio Branco. Isso, Avenida Rio Branco, muito conhecida aqui em Florianópolis. É o Paulão, ó. O Parque Dona Tilinha. Quem é manezinho tem foto lá no Parque. Chega na casa dele e diz, vou dar uma pedaladinha, 60 quilômetros. Pra ir, mais 60 pra voltar. Vou em Garopaba e volto. Vamos pra próxima. Me engana que eu gosto. Vamos embora. Não, verdade, pior que é verdade. Pior é que vai. Essa foto é legal, olha só. Ele recebeu uma mensagem, olha só que legal. Vou ler até o textinho. Isso aí é a escolinha de futebol RB Multimarcas, está em Lages e vem com 2 grandes vitórias. Essa semana aí agora. No Sub-11 venceu pelo placar de 4-2 e no Sub-13 venceu pelo placar de 6-4. Seguimos nosso caminho com a escolinha. Deus é bom o tempo todo. Desde já, obrigado a todos pela torcida e o apoio. Estamos no caminho certo. Vamos, RB. Foi o técnico aí da equipe que mandou pra gente. A gente sempre apoia aí o pessoal das escolinhas, a gurizada. Fez esporte, tem foto, tem cena, pode mandar pra cá que a gente coloca. Parabéns. Ah, não, conheço. É a Rô, de bonezinho, né? Viseirinha Rô. E a Lisete, as duas são da torcida elas. Lisete me parou essa semana, me falou que assiste o programa direto. Posso mandar uma foto lá pra vocês do Clube da Bola, Mancha? Eu falei, manda, Lisete. Então ela falou assim, ó, me passa teu WhatsApp. Passo, pega. Pegou o número, já passou. Tá aqui, Lisete, tá na tela do Clube da Bola. Se eu não me engano, viu, essa aí foi a festa da torcida elas no ano passado, ali no Estreito. E sabe quem que eu levei comigo? Pereirinha. Eu e Pereirinha invadimos. Não foi, Pereirinha? Pra gente Pereirinha depois confirma. Terminar esse bloco, eu te faço uma pergunta. A festinha era 0800. Com certeza nós estávamos lá. Só podia. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais Sérgio Badá, Fábio Machado, Juca Miguel, Emerson Luiz e o nosso convidado especial de hoje, Claudionir Miranda. É rapidinho.